comando. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa do teu lado aí: Jesus é minha Páscoa. Jesus é minha Páscoa. Jesus é meu Cordeiro. Jesus é meu Cordeiro. Que morreu na cruz do Calvário. Para tirar todos os meus pecados. Ele te fez maldito por todas as minhas maldições. Portanto, nenhuma maldição há para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Fala para a pessoa do teu lado: Jesus é meu Cordeiro. Ou Jesus é minha Páscoa. Jesus é minha Páscoa. Deseja a pessoa do teu lado feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Quantos estão felizes nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós? Aleluia. Glória a Deus. 3 pontos para a Páscoa. Ela começou no Egito. O povo de Israel ali estava 430 anos escravos, prisioneiros no Egito. Escravo, trabalhando duro. Talvez tenha alguém nessa noite aqui que está sendo escravo de Faraó. O Faraó representa as forças do mal, perturbando a tua mente, acorrentando os teus pés, tuas mãos, teu coração, a tua alma, tuas emoções, a tua vontade. Mas eu digo para você: assim como Deus providenciou ali a libertação de Israel do Egito, e lançou ali o início da Páscoa, aonde ordenou a Moisés para todo o povo. Grande era a multidão de Israel ali escrava no Egito, e Deus disse a Moisés: faça que este povo mate um cordeiro e passe o sangue nos umbrais, porque à meia-noite visitarei Egito com a morte dos primogênitos, de todos aqueles, dos filhos e dos animais também. Mas no umbral que tiver o sangue do cordeiro, o espírito da morte passará por cima. Por isso que significa a Páscoa, que passa por cima, o espírito da morte. Se você entrou nesta noite ainda e não tem o sangue do cordeiro na tua vida, o espírito da morte pode estar sondando a tua vida, a tua casa. Se você ainda não está nos caminhos retos do Senhor, se você ainda não endireitou os seus caminhos, nessa noite é a sua noite, a noite da Páscoa, a noite do cordeiro, a noite de passar o sangue na tua testa, o sangue no teu corpo, porque nós somos chamados a ser templo do Espírito Santo de Deus. Tremendo. Aleluia. Santo tu eres. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Sim, Deus. A última Páscoa, sei que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém. Pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Está ali em Mateus, o pastor até já leu. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa como o Cordeiro Pascual, que liberta do pecado e da morte. Mas voltamos lá, vamos ler a nossa palavra em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Alguns versículos. A instituição da primeira Páscoa. Como eu disse, 3 passos para a Páscoa. Primeiro começou ali no Egito, quando eles estavam saindo depois da Páscoa, depois daquele dia, ali se começou os primeiros dias para os judeus, para os israelitas. Por isso que eles têm uma data diferente. Eles começaram a contar aquele dia da libertação deles. E o segundo ponto é quando Jesus instituiu, cumpriu, porque todo o Velho Testamento era uma sombra daquilo que Jesus ia fazer. Jesus cumpriu tudo, todas as leis do Velho Testamento, e dá uma nova direção para nós também comemorarmos a Páscoa, né? Quando ele disse, ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é partido por vocês. E nós comemoramos a ceia do Senhor para lembrar que Jesus, né, foi a nossa Páscoa, e que nós ainda estamos esperando para Ele voltar, para nos levar para a eternidade. E naquele dia nós já estaremos comemorando com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Mas ali, quando Israel estava preso, depois de ter lançado as 9 pragas, e Faraó ainda estava com o coração duro para deixar o povo de Israel ir para a tua terra prometida. Então aqui Deus fala a Moisés, aí no capítulo 1, em Arão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês não será o princípio, Êxodo capítulo 12, do mês
Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 7. E tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga das portas da casa em que comerão, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargas, e comerão. Versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei, versículo 12, eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu, haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor na vossas geração, e celebreis por esse estatuto perpétuo. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, por este memorável Deus, por este Deus vivo de Israel, que ali, Senhor, visitou o teu povo na aflição no Egito, Senhor, e ali deu uma ordem a Moisés, e assim obedeceram, cingiram os lombos, Senhor, correram em obediência, Pai querido, para sacrificar aquele cordeiro, que era um símbolo de Jesus Cristo sendo crucificado na cruz do Calvário. Mas ali, Senhor, aquele sangue foi passado, Senhor, nos umbrais, o que livrou cada um deles da morte, Pai, e os libertou, Senhor, da escravidão. Pai, que nesta noite, Senhor, o Espírito Santo começa, Senhor, a marcar as pessoas aqui que precisam de um socorro de imediato, que precisa de uma libertação, que precisa de salvação, que precisa do sangue. Nós clamamos: Jesus de Nazaré, começa a passear no nosso meio. Jesus de Nazaré, começa a libertar os cativos. Jesus de Nazaré, repreenda, Senhor, toda a aflição do espírito, toda a opressão maligna nas cabeças, nas mentes, nos corações e nas emoções. Jesus de Nazaré, abre, Senhor, as comportas do céu. Jesus de Nazaré, envia teu exército de anjo para socorrer o teu povo, que precisa, Senhor, ver essa luz que brilha, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo eres tu, Senhor. Aleluia. Tomaram do sangue e passaram. O Cordeiro da Páscoa e seu sangue prenunciam Jesus Cristo e seu sangue derramado como o Cordeiro de Deus. O pecado que tira todo o pecado do mundo. As ervas amargas trariam a libertação dos tempos amargos da escravidão. Quando ali Moisés falou que teriam que comer pão sem fermento, o fermento significa, né? O fermento do mundo significa o pecado do mundo. Então este pão simbolizava, né, não ter o fermento do mundo, não ter as contaminações do mundo. Por isso que Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, porque nele não havia pecado algum. Então quando nós viemos, quando os judeus eles estavam comendo ervas amargas e pães asmos, né, sem fermento, esses pães representam a separação entre os israelitas e os egípcios. Fermento simboliza o pecado e a corrupção do mundo. Então por isso que eles tinham este ato. Deus ordenou para que eles comessem desses pães asmos. E as ervas amargas trariam a lembrança dos tempos amargos de escravidão. Então se você está comendo ervas amargas, se você está lembrando ou está passando por aflições, por momentos de aflições, amargura na sua vida, eu quero te dizer, o Cordeiro está aqui. Aleluia. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as coisas que estão acontecendo com você.
entrega, quando Jesus for verdadeiramente o teu rei, o teu libertador, o teu salvador, todas essas correntes vão cair por terra. Quando você clamar Jesus de Nazaré sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua casa, Jesus de Nazaré verdadeiramente, quando o cego gritou Jesus de Nazaré, o que ele fez? Abriu os olhos daquele cego. Se você ainda tem cegueiras espirituais na tua mente, se você ainda não consegue ver o reino de Deus, se você ainda não consegue ver o mover de Deus na tua vida, clama Jesus de Nazaré. A nossa Páscoa está aqui para te libertar, te iluminar o teu entendimento, para que você possa ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquela mulher, quando tocou no Senhor, ela creu e ela foi curada. Glória a Deus. Aquele paralítico ali no tanque de Betseba, quando Jesus foi ali e Jesus perguntou: o que queres que te faça? Senhor, não tem ninguém. E ali estava o Cordeiro para curar e levantar aquele paralítico. Jesus está aqui para levantar, se você é um paralítico espiritual. Começa a clamar Jesus de Nazaré. Crê no teu coração que Ele está vivo. Crê no teu coração que Ele está aqui nessa noite. Se alguém na tua casa que está paralítico espiritualmente, se está cego espiritualmente, começa a clamar Jesus de Nazaré. A tua Páscoa, o teu Cordeiro, aquele que libertou o povo do Egito, está aqui para nos libertar também do mundo e das garras de Satanás. Todos podem glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Santo Padre. No versículo 11 diz: assim, pois, Aleluia. os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Os vossos lombos cingidos. Essa linguagem figurativa indica a necessidade de obediência irrestrita e imediata da parte do povo de Deus. Então cinja os teus ombros nesta noite. Toma o teu cajado, toma a tua armadura de Deus. Se você ainda não tem essa comunhão, né? Lá em 2 Crônicas 7,14 diz que buscai, orai, né? Aqueles que se arrependem, aqueles que buscam, aqueles que oram, encontrarão. Nós temos que passar tempo, nós temos que dar as nossas primícias do dia para o Senhor, buscando a tua face, orando, adorando o teu santo nome. Porque nós seremos verdadeiros cristãos quando verdadeiramente, individualmente, nós teremos uma comunhão diretamente com Deus. A gente passa tanto tempo no celular, tanto tempo no Facebook, tanto tempo com os amigos. Eu vejo a correria em que o ser humano está em Boston, que os brasileiros estão em Boston, mas nós precisamos parar um pouco essa correria e passar um tempo nos pés da cruz. Aleluia! Tem aquele hino aos pés da cruz. Você tem que tirar um tempo por dia, nós temos que tirar um tempo por dia para passar aos pés da cruz. Aqui estava dizendo: cingir os vossos lombos. A necessidade de obediência. Nós estamos falando do Evangelho, mas muitas vezes nós não estamos obedecendo o Evangelho. Nós não estamos vivendo o Evangelho. E a palavra é direta: obediência. Não há salvação sem obediência à palavra de Deus. Aleluia. Quantos estão comigo? Diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está tudo perfeito. No 12:14. Este dia será por memória de celebrar, e celebrai-os por festa ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto eterno. Ali no Egito, naquela noite foi instituído a Páscoa. E ali foi para que celebrassem por estatuto perpétuo. Então toda vez que os judeus, hebreus, estão nos 4 cantos da terra celebrando a Páscoa, é um memorial de quando Deus os libertou como um forte. Todo mundo já assistiu um filme, todo mundo já conhece essa passagem. Então eles têm ali como o começo dos anos deles, começaram a contar dali. Ali tudo começou em março ou abril. E eles esperavam este cordeiro chegar. Só que quando Cristo chegou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles rejeitaram a Páscoa deles. Então isso, e nós vemos no Salmo 22, que o salmista Davi ali falava claramente. O Salmo 22 é todo, né? É o Salmo da cruz. Ali no 23,
porém tu és santo, que habitas entre os louvores. Aleluia. No 7 diz, todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo, aqui Jesus na cruz, ele começou a ver o povo, aqui o rei Davi tendo uma visão do que o Messias, depois de 700 anos, ia passar. E muitos diziam, confiou no Senhor, que o livre. No versículo 11, 12, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, ali os soldados. Então aqui nós vemos Davi falando, né, desse salmo da cruz, em que mostra que Jesus, a Páscoa, né, Jesus é o Cordeiro. Aqui estava falando como que ele ia sofrer, repartiram entre si minhas vestes, lançaram sorte sobre minhas túnicas, isso que aconteceu. Salva-me da boca do leão. Mas Jesus também ali, ele apelou a Deus, ele orou a Deus pela zombaria do que faziam dele. Depois, como o pastor já leu, Isaías 53 também fala que ele ali na dor foi chicoteado, moído. Isso tudo Jesus sofrendo com o passar do tempo. E os judeus não conseguiram ver aquilo. Salmo falava, muitas passagens do Velho Testamento, dos profetas falavam, Isaías 53, é claro, falando do que o Messias teria. Ele veio para sofrer, porque Deus buscou entre os homens uma pessoa santa para poder ser sacrifício, porque o sangue de animais somente cobria o pecado. Sangue de animais do Velho Testamento, quantos animais eram sacrificados? Todo ano o sacerdote, ele entrava uma vez por ano na presença de Deus, no Santo do Santo, para apresentar o sangue dos animais, para poder purificar, para cobrir o pecado do povo. Meu Deus. Isso significa que quando Jesus viesse, ele seria o nosso sacerdote, além de ser a nossa Páscoa, além de ser o nosso Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito. Aleluia. Porque tinha que ser um animal, tinha que ser um cordeiro ou um cabrito, tinha que ser perfeito, sem defeito, sem ser manco, sem ser aleijado. Por isso que Jesus, nele não tinha defeito, nele não tinha pecado. Por isso que ele foi o nosso Cordeiro, foi a nossa Páscoa perfeita para o sacrifício na cruz do Calvário. Já havia sido determinado por Deus, desde a fundação do mundo, que ele enviaria. Imagina, Deus agora se faz homem. Isso é a base da nossa fé. Glória a Deus. Porque o inimigo, a oposição da verdade, do centro da verdade, é que Deus se fez homem. Jesus veio em carne. Deus se fez homem, nasceu do ventre de uma mulher, e ali ele cresceu como homem, para saber sentir o que você e eu sentimos na pele. Ele foi tentado em tudo, em tudo que eu e você somos tentados, mas ele nada pecou. Glória a Deus. Para que o Espírito Santo nos dê força para nós tomarmos a nossa consciência, a nossa direção na palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que nós temos que fazer, temos que esforçar. Tenha bom ânimo, esforça-te, tenha coragem. Deixa o mundo, separa do mundo, seja como esses pães, seja como essas ervas amargas, seja como um cordeiro de Deus. Padre, aleluia. Temos leões rugindo aos nossos lados. Sim, Senhor, é verdade. Temos feras, temos os inimigos, as trevas, querendo, ainda mais nos nossos dias que estamos vivendo, de frieza espiritual. Sim, Senhor, é verdade. Se você deixar, as trevas vão tomar conta. É aí. É tempo que você tem que sacudir todas essas trevas, todas essas cadeias, todas essas muralhas. Você tem poder na sua boca, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele já fez o sacrifício perfeito na cruz por você e por mim, para a sua igreja, para a sua noiva. Glória a Deus! Mas se você quiser ficar no Egito, Obrigada, Jesus. Continua como está. É verdade. Porque o Senhor está à porta. Aleluia. O âmago de que Cristo é a nossa Páscoa. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Jesus.
Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Aleluia. Nós não merecemos. É verdade, nós somos... É um presente de Deus. Sim, É pela graça. Aleluia. Os israelitas não mereciam, mas porque Deus os amou. E nós temos em João que diz que Deus amou